o Espírito Santo como verdadeiro guia para a gente, né? A gente tem comentado bastante sobre isso no nosso estudo. Desde criança a gente é guiado, né? Alguns tiveram um pai e uma mãe que guiou, ou quem sabe um padrasto ou uma madrasta, alguém que cuidou. Depois colégio, faculdade, alguns foram para a faculdade, trabalho. Então tivemos sempre aquele mestre, aquele guia, aquele ensinador, aquela pessoa que ajudava, que nos ajudou, que nos ensinou. Mas aí um dia nós encontramos Jesus Cristo, e aí passamos a entender que nós temos um verdadeiro guia, que a gente não deve ter ou se apegar a outros guias, a não ser a Ele unicamente. E Ele mudou a nossa vida. Quem teve a vida transformada por Jesus aí? Glória a Deus, todo mundo, né? E Ele é o nosso verdadeiro guia. Se a gente ficar ligado a Ele, pode ter a certeza que nossa vida será uma bênção em nome de Jesus. Com todas as batalhas, com todas as guerras, com todas as lutas que a gente enfrenta, nossa vida será uma bênção em nome de Jesus. E depois a eternidade. Abra sua Bíblia no Salmos 73. Deus quer te abençoar agora aqui na terra, mas Ele quer que você viva despreocupado, porque depois você vai para onde? Para a eternidade, lá no céu com Jesus. Então terra e céu, e Ele vai cuidar de você nos dois lugares. Aleluia. Salmo 73, versos 24. O salmista vai dizer assim: guiar-me-ás com o teu conselho. Então é bom receber bons conselhos. É bom quando pessoas experientes, mais corretas, honestas, espirituais, verdadeiras, conseguem estar próximos a nós para nos aconselhar. Você tem que ter cuidado com quem tem te aconselhado. Você tem que ter cuidado, eu também, com quem tem sido o nosso guia nessa terra. Porque conselhos, eles têm que vir para agregar, para somar, para nos fazer crescer, e não para nos deixar ainda com mais dúvida, com mais medo. Então eu preciso saber quem é o seu conselheiro, ou melhor, você tem que saber quem é o seu conselheiro, eu tenho que saber quem é o meu. A Bíblia diz, uma das prerrogativas do nosso Senhor é ser um maravilhoso conselheiro. A Bíblia chama o nosso conselheiro de maravilhoso. Amém, Jesus? Mas parece que alguns, mesmo já convertidos ao Evangelho, ainda têm dado ouvidos a muitos guias, a muitos conselheiros, que na verdade não nos aconselham dentro da palavra, porque não tem a sabedoria da palavra. Alguns não têm nem a fé, e você vê constantemente pessoas na igreja recebendo conselhos de pessoas que nem do mundo evangélico, do mundo cristão, essas pessoas são. E você vê muitos jovens e também idosos, pessoas crentes, seguindo a sua vida no conselho de pessoas que são ímpias. Se você for lembrar do Salmos 1, não precisa abrir a Bíblia, mas o irmão vai colocar na tela, logo no versículo 1 e 2, Salmos 1, depois volta para o Salmo 73, tá? Mas no 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o quê? Pronto, não precisa nem ler, nem precisa nem colocar o 2, é só isso aí, já está bom. Sabe, é bem sucedido o varão, ou a varoa, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que isso significa? Não deixe o ímpio guiar você. A pessoa pode ser boa, pode ser um bom profissional, pode até estar assim com boa intenção. A pessoa pode ser um parente amado, e que na melhor das intenções está tentando te aconselhar. Mas você precisa parar para pensar, essa pessoa não tem o temor de Deus. É uma pessoa que te ama, sim, convive com você e quer o seu melhor, e o conselho dela, a ideia é te abençoar. Mas se esse conselho está
divergindo, né? Divergindo, se estiver contra a palavra de Deus, não, eu não posso levar esse conselho em consideração. E aí pode ser pai, irmão, filho, pode ser quem for, marido, esposa. Se essa pessoa não está de acordo com a palavra, é ímpia, eu tenho que ter um cuidado, porque é bem sucedido aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque quem te aconselha e você acata o conselho, essa pessoa vira o seu guia, ela está te guiando. O conselheiro te guia. Nós temos um que é o maravilhoso conselheiro. Amém, Jesus? Então você vê aqui no versículo 24, que o salmista vai dizer: guiar-me-ás com o teu... Quem era o guia então do salmista? Quem era? É o Espírito de Deus. Ele tinha sucesso porque ele não andava segundo o conselho dos homens. Ele vivia então o Salmos 1. Amém, pessoal? E é isso que vai mudar a nossa vida. Eu preciso saber, e você também. A gente tem falado isso aqui já há alguns domingos. Quem tem sido seu guia de verdade? Quem tem guiado seus passos de verdade? Quem tem guiado você no trabalho, no colégio, na faculdade, no ministério? Quem você ouve para seguir? Quem é seu mestre, afinal de contas? Tem que ser o Senhor. E pela palavra. Porque o diabo de vez em quando se revela diante de luz. E quer usar até a Escritura para desviar você, como usou a Escritura para tentar desviar Jesus do caminho. Amém, pessoal? É algo para refletir, irmão. Eu quero que você reflita isso não só aqui, mas durante a tua vida toda. Eu estou fazendo isso guiado por quem? Eu estou fazendo isso guiado por... Qual é o Espírito que está me seguindo, me guiando? Qual é a pessoa que está me aconselhando? Por que eu quero fazer isso? Amém, Jesus? Você tem que indagar isso o tempo todo. Você tem que questionar isso o tempo todo. Aí sim, aí você olhou, não, é a palavra que me foi revelada, pregação do Evangelho, uma palavra me foi revelada, é Deus que está me guiando, então eu vou lá e fazer. Às vezes até você vai contrariar muita gente, porque você vai fazer uma coisa que Deus está te mandando fazer. As pessoas em sua volta talvez fiquem completamente contrariadas, mas lá no final as coisas se ajustam e a pessoa reconhece: olha, eu pensei que você ia dar com os burros na água. Sério, eu pensei, por isso que eu falei, não faz isso fulano, não faz isso fulano, não faz isso, por isso, eu não estava com maldade, mas você fez, dizendo que estava seguindo o seu Deus, e deu certo, por incrível que pareça, deu certo. E aí você está com a faca e o queijo na mão, né? Para chegar e mostrar: esse é o Deus que eu sirvo, e Ele é o meu verdadeiro guia. Eu não sou mais guiado por conselhos de qualquer pessoa. Eu tenho um maravilhoso conselheiro. Amém, Jesus? Guiar-me-ás com o teu conselho, e olha que coisa boa, irmãos, depois me receberás aonde? Então fala assim: terra e céu. Deus cuida da gente aonde? Na terra, e vai cuidar da gente lá do céu. Que coisa boa, né, irmãos? Segue, faz de Jesus o seu único conselheiro, faz dele o seu guia. Não deixa que outra pessoa, outra entidade, outro conceito, outra ideia, uma ideologia mundana venha ser o seu guia. Não deixe, irmãos. Um monte de gente que está na igreja, mas quer pensar igual ao mundo. Não dá para seguir a dois senhores. Amém, Jesus? Você tem que saber quem é o seu verdadeiro guia. Coloca na tela para mim João 16:13. Foi o primeiro versículo que eu dei. Não precisa ir na Bíblia não. Não precisa ir na Bíblia não. É só para você lembrar. Foi nesse versículo que eu comecei o nosso estudo há alguns domingos atrás. Mas quando vier aquele Espírito Ele vos guiará em toda... Por quê? Não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então é isso, irmão. Eu preciso de outro, fala para mim. Não, ele fala, ele ouve do Pai e traz. Eu comentava com vocês, né?
A gente tem um ótimo sistema de correio, né? Um ótimo sistema de comunicação. Eu lembro que eu trouxe a mensagem para vocês, que eu falei lá do início, lá da pré-história, como começou esse negócio de comunicação, como era de boca a boca, depois veio pombo correio, depois veio o correio, depois veio o telégrafo, depois veio um monte de coisa. E hoje nós temos um sistema de comunicação excelente, né, que você fala e vê uma pessoa do outro lado do mundo. Eu posso estar aqui agora e posso transmitir essa mensagem lá para o Japão, em tempo real. Quer dizer, olha que loucura que chegou a nossa tecnologia. Mas tira tudo isso fora. Isso é fichinha para o nosso sistema de comunicação. Porque o Espírito Santo, ele vem, ele vê as nossas necessidades, ele fala ao nosso espírito, ele vai até lá, ele ouve do Pai e do Filho, ele volta e fala com a gente, e é isso o tempo todo. Se ele se tornou o nosso verdadeiro guia, aquele que traz a verdade. Agora, se você ouve qualquer espírito, qualquer pessoa, e deixa esses conselhos que não são de Deus combaterem os conselhos do Senhor, ao ponto de deixar você com dúvida, então você vai ser mais um crente na igreja, anos, que vive numa gangorra, vive em cima do muro, e quem está em cima do muro está na mão de quem? Está na mão do diabo. Com Deus é sim ou não. Amém, Jesus? Então não deixe que os conselhos, ou os conselheiros, ou os guias desse mundo roube o lugar do nosso verdadeiro guia. Aquele que sabe perfeitamente, reconhece suas necessidades, ouve do Pai, vem e traz para você, vem falar contigo, sobe e fala com o Pai, e Ele é o nosso maior meio de comunicação. Não tem internet, não tem nenhum outro meio, não tem nenhuma rede social criada que seja tão eficaz, tão eficiente como o Espírito Santo. Então Ele vai te guiar. O salmista está dizendo: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Pode ficar calmo, que quando chegar a sua hora, vai chegar, né? Uma hora vai chegar, a minha vai chegar a sua, e quando chegar a nossa hora, nós estaremos nos céus com Jesus, tranquilamente, e lá nos céus Ele vai deixar que a gente conviva com Ele na glória dEle. Glória a Deus por isso. Êxodo capítulo 13. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Isso aqui que eu vou te mostrar, irmãos, é simples, mas é sério demais. Eu acho que a gente tem falhado, a gente que eu digo é o povo de Deus, tem falhado um pouco nisso aqui. Êxodo capítulo 13. Aleluia. Acharam? Versículo 17. Vou ler bem rápido. Eu quero o 21 e o 22, mas eu vou começar no 17. E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os vossos ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Então estão em frente ao deserto, bem à entrada do deserto, certo? Tá, agora é a mensagem, 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os
guiar pelo caminho. E de noite eles iam dormir, descansar, para de manhã a coluna de nuvem depois guiá-los? Não, de noite vinha uma coluna de fogo para os alumiar. Para quê, irmãos? Para que caminhasse de dia e de noite. E nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo. Eles tinham que caminhar de dia. Não dá para parar. Deus não quer que você seja um crente parado. Você quer que ele seja o seu verdadeiro guia? Começa a correr, começa a orar, começa a buscar. Para com essa história: hoje eu não vou na igreja que eu estou com a cabeça doendo, vem e seja curado, lá dor de cabeça. Comece a acelerar a sua vida, comece a se mexer. Está desanimado em casa, de perna pro ar, não ora mais, não lê mais a Bíblia, televisão. Para com isso. Para, irmãos. Deus tem revelação de dia, tem de noite, tem nuvem, tem fogo. Ele tem tudo para cuidar de você, para tratar você, para ser o verdadeiro guia. Ele tem todo o aparato, toda a condição de ser um verdadeiro guia para você. Mas se você para, você morre. É igual ao nosso corpo. Amém, Jesus? Se você é uma pessoa parada, você pega peso, você engorda, você fica com doença, você fica cheio de coisa, daqui a pouco começa a ranger tudo, parece uma porta velha. Não, falei, agora já falei. Amém, Jesus? Se você está rangendo aí, desculpa, irmão, mas é isso, está parado. Sabe, já tem que acordar, já tem que movimentar a perna, já tem que movimentar os pés, já tem que movimentar o ombro, já tem que levantar, tem que fazer alguma coisa e tem que se levantar. Quantas vezes eu estou em casa cansado, que só, às vezes segunda-feira, domingo, o dia inteiro na igreja, cansado pra caramba, e alguma hora não tem jeito, eu dou um pulo, não, tem que fazer alguma coisa, não posso parar. A nossa vida espiritual segue esse mesmo ritmo. Deus está falando: olha, eu estou levando vocês estão diante do deserto. É complicado? O deserto é complicado. Para qualquer pessoa o deserto é complicado. Amém, Jesus? Vocês estão diante do deserto, mas eu vou colocar uma coluna de nuvem durante o dia, para vocês caminharem. Veio a noite estou cansado, vou descansar. Não, eu vou colocar uma coluna de fogo, para vocês caminharem, de dia e de noite. Você entendeu que Deus não quer um crente parado? Deus não quer um crente parado, irmão. Deus quer você se movimentando, Deus quer você fazendo a obra, Deus quer você pregando. Mas o meu trabalho só tem gente me perseguindo. Prega, ora, seja o crente do seu trabalho, seja o crente chato do seu trabalho, mas não se entregue, não fica agora criticando, brigando, arrumando confusão com todo mundo. Não, vai. Amém, Jesus? Deus te colocou lá para fazer a diferença, mas porque todo mundo me persegue, porque todo mundo tem outras religiões. Mas você não tem, você é de Deus, irmãos. Faça a diferença lá no seu trabalho, faça a diferença na sua faculdade, você jovem. Pastor, a faculdade está difícil, que tem tanta coisa errada. Tem coisa errada na faculdade, tem coisa errada dentro de casa, tem coisa errada na esquina, tem coisa errada dentro da igreja. Ou não tem coisa errada dentro da igreja? Tem ou não tem? E você não pode parar por causa disso, irmão. Não pode parar. Não pode parar. A nossa vida é movida por oração, meditar na palavra, orar a Deus, falar com Deus o dia inteiro. O crente fala com Deus todo dia, não fala? Toda hora. Teve crente ontem que quase morreu do coração. Teve que orar. Não vou falar por quê, né? Não, deixa para lá. Mas me ligaram. Eu recebi a mensagem: pastor, meu coração está quase pulando fora da boca, quase morrendo. Irmão, para com isso, irmão. Que bobeira. Se alegra e acabou, se alegra. Amém, Jesus? Pronto, falei. Vocês estão rindo? Mas isso é sério, tá? Tem gente que tá... como é que eu vou dizer? Tá indo para um lado mais
sério da coisa, né? Não leva a coisa assim, com leveza, né? Até a nossa diversão tem que ser com leveza. E não pode jamais tomar conta de Deus, né? Deus é Deus, né? Ele é tudo pra gente. Até essas horas, né? Tem que ser com leveza, tranquilidade, com alegria, mas com leveza, com tranquilidade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Entendeu porque eu trouxe vocês aqui em Êxodo? Eu vou repetir o 20, o 21 e o 22. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna, nunca, de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Então ele queria que eles caminhassem de dia e de noite, na hora boa, na hora ruim, na hora de prosperidade, na hora de batalha, na hora tranquila, de paz e na hora da agitação. Não importava o tempo, o momento, a hora, se tinha sol ou não tinha, ele estava lá para cuidar e para guiar aquele povo. Ele guiou aquele povo, irmãos. Amém, Jesus? E aqueles que foram rebeldes morreram lá no deserto, porque não quiseram, não se deixaram ser, e presta atenção nisso, não se deixaram ser guiados pelo Espírito de Deus, e morreram no deserto. Grandes pregadores, bons pregadores estão morrendo no deserto. Bons cristãos estão morrendo no deserto, porque não querem se deixar ser guiados pelo verdadeiro guia. Estão deixando esses tempos modernos dominarem seus pensamentos. Querem servir a Deus, mas na modernidade querem servir a Deus de qualquer maneira. E pararam de se movimentar. Como se Deus estivesse tirando de nós a nuvem de dia e o fogo de noite. Ele falou, não vou tirar, para vocês caminharem de dia e caminharem de noite. Vocês não vão ter problema nenhum. Eu vou estar com vocês na coluna de nuvem e na coluna de fogo, mas vocês têm que caminhar de dia e de noite. E aí eu vou te perguntar, retoricamente, não é para você responder nada, qual é a batalha que você tem enfrentado que desanimou você? Qual é a luta que você tem passado que deixou você tão desanimado, que você vem para a igreja se arrastando? Que se a sua esposa não te puxasse, você não viria. Se o seu marido não te puxasse, você não viria. Se o seu pai e sua mãe não te puxasse, você não viria. Se o seu pastor não te mandasse uma mensagem, você não viria. O que entrou na sua alma? O que entrou nos seus pensamentos que está desanimando você e você está parando de caminhar? Está parando de orar, está parando de buscar Deus, você está parando de ler a Bíblia, não tem mais interesse pelas Escrituras. O que está parando você? Porque aquele povo, quando parou, ficou no deserto e morreu. Quem parou de obedecer e caiu na rebelião, ficou no deserto, morreu lá, não passou para a terra prometida. Se parar, morre. Entendeu? Você vê hoje pessoas no mundo debaixo de pecado, pessoas que já foram pregadores do Evangelho. Por quê? Parou, morreu. Você vê pessoas que cresceram na igreja, desde a escolinha, dos teens, dos jovens, fez a obra, hoje estão no mundo, numa vida, numas ideias, umas ideologias estranhas, fazendo tudo errado, e você pensa, como que essa pessoa se desviou? Como que aconteceu uma coisa dessa? Deve ter se decepcionado com a igreja, deve ter se decepcionado com algum pastor, nada, a pessoa parou. Esse foi o problema. Ela começou a ver um monte de coisa, um monte de defeito, um monte de falha, e ela parou. Deus não quer que você seja um crente parado. É dia e de noite, tem coluna de nuvem, tem coluna de fogo, é para você continuar caminhando. Amém, Jesus? Se você se movimenta, você está junto com Ele. Se você para, Ele continua se movimentando e você fica para trás. Fica para trás. Entende? Salmos 32, vamos lá. Então fala assim, Deus não me quer parado, nem no deserto, fala. Nem no deserto, irmão.
Porque a gente fica felizinho, né? Quando Deus abençoa, quando Deus cura, quando Deus prospera, quando Deus abre porta para os nossos filhos, a gente solta fogos, fica todo felizinho, mas Deus não quer você parado, nem no deserto Ele quer você parado, tá? Vamos voltar nos Salmos agora, só que no Salmos 32. Salmos 32, versículo 8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Os olhos são a candeia do corpo, né? Amém, Jesus? Ele está mostrando que Ele vai te dar tanta palavra, tanta revelação. Aqui na terra Ele vai te guiar, e lá no céu vai te dar a glória dEle. Mas aqui na terra Ele quer te guiar, com seus próprios olhos Ele vai te guiar. E Ele diz que vai te instruir e te ensinar. Pastor, não é a mesma coisa? Não é. Instruir é quando você recebe uma formação, ensinamento, treinamento, alguma habilidade você recebe, você está sendo instruído. Então você está sendo instruído para aprender a dirigir um carro. Aí você vai aprender a dirigir o carro. Então você recebeu instrução, você recebeu a habilidade, aí você vai tirar a sua carteira. Alguns tiraram a carteira e não receberam a habilidade de dirigir até hoje, né? Só tiraram a carteira mesmo, né? São bem barbeiros que fala, né? Bem babeiros que falam aí, né? Mas assim, Deus está dizendo que Ele vai nos instruir, ou seja, Ele vai formar em nós algumas habilidades. Isso é feito pelo Espírito de Deus, que hoje é o nosso verdadeiro guia, que representa e muito bem o Senhor Jesus aqui com a gente, e que veio não para andar do nosso lado, mas veio para habitar em nós. Ele quer habitar em você, falamos isso semana passada. Ele quer estar com você, mas Ele também quer te batizar em línguas. Ele quer te batizar. É diferente você ter e é diferente de ser batizado. Falamos muito sobre isso semana passada, tá? Ter, aceitou Jesus, você tem. Você já aceitou Jesus, passou pelas águas, você tem. Mas você não é batizado ainda? Não, pastor. Mas e daí? Eu tenho o Espírito. Não, e daí não. Você precisa querer o batismo no Espírito Santo. Porque uma coisa é você ter Jesus, você ter o Espírito Santo. Outra coisa é você ser revestido de poder pelo batismo. Amém, Jesus? O batismo é importante. A gente vai falar um pouquinho, voltar a falar, né? Um pouquinho hoje sobre isso. Mas eu estou te mostrando que hoje o Espírito de Deus habita em nosso meio. E Ele é quem faz o papel de verdadeiro guia para a gente. Entende isso? Ele representa e muito bem o Senhor Jesus para a gente aqui. Ele é Jesus com a gente, tá? E Ele está dizendo que Ele quer instruir e ensinar. Então a instrução é quando você recebe a formação, por formação, alguma habilidade, ensinamento, treinamento. Ele quer treinar você, para que você possa viver nesse mundo, sem se desviar para o pecado, sem se desviar para um lado e para o outro, andando na presença de Deus, aprendendo melhor, sendo uma pessoa bem sucedida, financeiramente, no conjugal, no familiar, e não uma pessoa que está na igreja, mas que fora da igreja parece com qualquer um desse mundo, ou até pior. Não é isso que Ele quer. Amém, Jesus? Ele quer instruir você a ser um marido decente, uma esposa decente, uma pessoa de Deus, que de vez em quando tem vontade de esganar o marido, mas você lembra: não, eu sou de Jesus, eu não vou fazer isso. De vez em quando esse homem que está do seu lado aí faz umas e outras, né, irmãos? Aí você segura e fala assim: não, peraí, eu tenho um verdadeiro guia comigo. Ele é Ele que me guia. Jamais Ele vai querer que eu seja assim. Aí você retorna e sabe conduzir. Ele retorna, sabe conduzir. E o casamento vai durar o resto da vida. É para isso. Você vai falar assim: pastor, eu já estou com 30 anos de casado. Vai ter mais 30, pode segurar a onda. Pode aguentar, já era, filho. Vai ter mais 30, vai chegar a 60. E Deus vai contrabalançar as diferenças que há entre você e ela, entre ela e você. Ele vai trazer
Ele vai ser o fiel da balança. Quando? Quando Ele for o nosso guia de verdade. Amém, Jesus? Então Ele quer instruir você a ser uma boa esposa, a ser uma boa mãe. E boa esposa, boa mãe é uma esposa e uma mãe que vai andar segundo os princípios de Deus. Bom marido, um bom pai que vai andar segundo os princípios de Deus. Um filho que vai andar segundo os princípios de Deus. Ele quer instruir você a saber trabalhar. Chegar numa empresa, em vez de ficar religiosamente nessa empresa, falando mal de todos que não seguem os princípios de Deus, você esquece quem não segue o princípio, e você segue os princípios, e permanece naquela empresa crescendo, e alguém vai te prosperar, e vai te enaltecer naquela empresa, porque vê que você é correto, é um crente de verdade, que não vai enganar, não vai mentir, não vai roubar, não vai fazer coisa nenhuma, e essa pessoa vai te exaltar pela sua fé. Mas você chega numa empresa e começa a olhar para as falhas de fulano, de ciclano, de não sei quem, esquece os outros, irmão. Faz a sua parte. Seja você o crente de verdade, que tem realmente um verdadeiro guia naquela empresa, e faz o que tem que ser feito. Esquece essa coisa. Faculdade, trabalho, rua, é para tudo, irmãos. O Espírito de Deus, Ele quer ser o meu verdadeiro guia em todos os meus caminhos. Então Ele vai me instruir, Ele vai me dar habilidades, me ensinar, me treinar, para que eu seja cada vez melhor. Aí Ele fala: instruir-te-ei e ensinar-te-ei. Ensinar já é um conjunto de ideias. Eu coloquei aqui no meu esboço, conjunto de ideias a serem transmitidas. Ele está falando de doutrinas. Aí é palavra, é doutrina. Ele vai te ensinar, Ele vai te mostrar as doutrinas, vai te dar revelação, vai te mostrar qual é a vontade dEle na palavra. Então Ele vai te instruir para viver bem na terra, e vai te ensinar como viver como cristão aqui na terra, para um dia te dar a glória. Lembra? Que guiar-me-ás aqui na terra, e depois vai me levar para o céu, vai me dar a glória dEle. Amém, Jesus? Deixa o verdadeiro guia instruir e ensinar você. Eu sei que muita gente quer te ensinar. Se você for chorar para um parente, reclamar porque essa semana foi complicada, porque ele, porque ela, porque meu marido, porque minha esposa, porque lá no meu trabalho, porque o meu patrão, porque lá no meu colégio, o meu professor, porque se você for reclamar, você vai encontrar um monte de conselheiro, um monte de gente tentando te guiar, te dar orientação. Eu já passei por isso, faz assim, e esquece, irmão. Deixe o verdadeiro guia instruir e ensinar você, e fica tranquilo. Amém, Jesus? Só segue o ensinamento, aprenda com a instrução, e você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Acabou. Ele é o nosso verdadeiro guia. Por que eu vou ficar dando ouvido a qualquer pessoa? Aleluia, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Estou fechando agora. O crente não pode parar, irmãos. Não pode parar de aprender, não pode parar de orar, não pode parar de ler, não pode parar de fazer a vontade de Deus. O crente que está na igreja sem fazer nada, você que está há anos, irmãos, tem gente que já está convertido e batizado nas águas, e até não fala em línguas, está no Espírito Santo, está na igreja há 30 e 40 anos já na igreja, e nunca fez a obra de Deus. Você está muito parado. Você nunca foi assim, nunca foi impelido a vir à igreja num horário livre, para chegar aqui, evangelizar na porta, ou pedir o pastor para varrer uma igreja, limpar um banheiro, fazer alguma coisa. Você nunca teve vontade de fazer a obra, nunca teve vontade de ganhar uma alma. Tem gente que está há anos na igreja, não convida um amigo para vir na igreja, não tem interesse de ganhar uma alma para Cristo. Está muito parado, irmão. Nós temos que nos movimentar. Tem gente que está na igreja há anos, e não mudou ainda. Ontem deve ter sido aquele dia que a pessoa bebeu, xingou, falou palavrão, e está achando graça. Você está indo para o inferno, filho.
30 anos na igreja e não para o inferno, você está maluco? Desperta, cara. Desperta. Eu te garanto que tem crente de igreja, anos de igreja, que ontem pulou, xingou e bebeu. Eu te garanto, irmão. Infelizmente. Por quê? Porque está parado. Deus falou, é de dia e de noite, caminha, é deserto, não importa, caminha, é de dia e de noite, eu estou aqui, fogo, coluna de nuvem. Você não tinha nada que fazer isso dentro de casa, não tinha nada que fazer isso fora da igreja. Tem que parar com essa ideia de ser crente só dentro da igreja. Você é crente em qualquer lugar, e em qualquer momento, em qualquer ambiente. Mas tem gente que se entrega, irmão, a essas paixões da carne aí, e não entende o que é se divertir, não entende o que é brincar, não entende o que é lazer, e acha que no lazer pode fazer qualquer coisa, dentro de casa pode fazer qualquer coisa. Eu não entendo isso, irmão. A pessoa, ela sabe que tem um céu para ganhar, um inferno para evitar, e parece que às vezes tem alguns cristãos que parece que esquecem que Satanás está lá, esperando com um garfinho dele lá para assar você no fogo. Tem gente que parece que esquece, eu acho que apaga da cabeça, irmão. Abre teu olho e começa a caminhar, de dia e de noite. Amém, Jesus? Irmão, doa quem doer. Chegou na sua casa lá com caixa de cerveja, bota para correr. Irmão. Mas eu vou magoar meu filho. Que daí, irmão? Que filho? Se o filho te respeitasse, jamais ia entrar com uma caixa de cerveja na sua casa, sabendo que você é de Deus. Mas é um dia especial. Especial é o dia de hoje, que eu estou aqui adorando a Deus. Isso é que é especial. Hoje é especial. Quer dizer que dia especial pode entrar na minha casa com bebida? Bate lá para ver. Não passa nem no portão, filho. Pode ser quem for, não existe essa história, irmão. A gente tem que continuar caminhando, irmãos. A gente não pode deixar as coisas desse mundo e as paixões desse mundo travarem a gente. Se travar, morre, hein? Parou, morreu. Entendeu? Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados a quem? Aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então, quem guiava aquele povo daquela igreja? Os ídolos, as imagens que eles tinham como deuses, que não fala, tem boca mas não fala, tem olhos mas não veem, tem ouvido mas não ouve, tem pés mas não andam. Entende? Era isso que guiava eles. E o Paulo está falando, vocês não são mais guiados por isso, não deveriam ser mais, tem que continuar caminhando. Amém, Jesus? Não pode deixar a ignorância tomar conta, porque Deus tem vários dons espirituais para a gente. O Espírito Santo, ele tem dons espirituais. Eu vou falar de 2 hoje. A gente já começou a falar sobre isso hoje. Eu só vou ratificar. Mas ele está dizendo que nós éramos guiados, eles, no caso, por esses espíritos, esses ídolos mudos. No versículo 3 ele vai dizer: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, é amaldiçoado, né? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então assim, as pessoas podem até falar, Ele é o Senhor da minha vida. Mas você está parado, né? Você não está falando pelo Espírito Santo.
Então você está falando da boca para fora. Para Deus isso não vale nada. Quando ele fala assim, ninguém pode falar que Ele é o Senhor se não for pelo Espírito. Isso não significa que todas as pessoas que dizem que Jesus é o meu Senhor estão falando pelo Espírito. Não. Isso quer dizer que muita gente está dizendo, Ele é o meu Senhor, mas não está falando pelo Espírito, então não vale nada. É isso que ele está dizendo. Deu para entender o que eu disse? Porque senão você lê assim rapidamente, aí fica parecendo que, bom, se alguém falou Jesus é o Senhor, então é o Espírito Santo, porque ele não falaria, não abriria a boca para dizer Jesus é o meu Senhor, se não fosse pelo Espírito. Mas não é isso que o Paulo está falando. O que o Paulo está dizendo o apóstolo Paulo está dizendo não adianta você falar Ele é o meu Senhor da boca para fora. Porque se você fala Ele é o meu Senhor da boca para fora, Deus não recebe isso, porque Deus está vendo que aquilo é da boca para fora. Ele não tem sido seu Senhor. Outro, e no caso aqui, nesse caso, ídolos mudos é que estavam sendo o Senhor deles, antes de conhecerem Jesus, estando ainda na ignorância. Amém, Jesus? Então, quando eu falo Ele é o meu Senhor, eu tenho que viver isso. Eu tenho que, mesmo diante do deserto, continuar caminhando. As lutas vêm, as batalhas chegam, as situações aparecem, as mais adversas, mas eu continuo caminhando. Aí sim, Ele é o meu Senhor. Eu estou lá na coluna de nuvem, eu estou na coluna de fogo, é de dia e de noite, é diante do deserto, não importa. Então Ele é o meu Senhor. Não adianta eu falar, Ele é o meu Senhor. Mas não falei pelo Espírito. Então, se eu não falei pelo Espírito, Deus entendeu. Você só está falando da boca para fora, porque as suas ações não demonstram que você realmente é do Senhor. É isso que ele está falando. Vamos lá. Aí no versículo 4, ele vai falar assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, dons e ministérios, tá? O Espírito Santo vai distribuir dons e ministérios. Só tem um Espírito, é o Espírito de Deus. Para a gente, só Ele deveria valer. Então, se algo está me influenciando, e é algo que me influenciando, que eu entendo que não vem do Espírito de Deus, eu tenho que tirar isso da minha vida, tenho que tirar isso dos meus olhos, tenho que sair disso, tenho que fugir disso, como diz a Bíblia, fugir da aparência do mal. Amém, pessoal? Eu não posso aceitar de jeito nenhum. Então, se eu digo que Ele é Senhor da minha vida, tá, então Ele é Senhor da minha vida, então eu vou buscar essa diversidade de dons, porque isso vai me ajudar. Eu vou ver essa diversidade de ministérios e vou ver o que Ele tem para a minha vida. Eu posso ser uma pessoa que vou sustentar a obra. Eu posso ser uma pessoa que vou ajudar obreiros. Não vou ser obreiro, mas vou ser um ajudador do obreiro. Eu não vou ser um líder em algum ministério na igreja, mas eu vou fazer parte. Ou eu vou ser simplesmente um ganhador de almas. Eu vou sempre querer trazer alguém para a minha igreja, para conhecer o meu Deus. Eu vou ser uma pessoa aberta para falar do Evangelho por onde eu passar. Mas eu vou buscar de Deus esse ministério sobre a minha vida. Amém, Jesus? Está dando para entender? Então eu digo que Ele é Senhor, mas Ele realmente é Senhor. Se Ele realmente é Senhor, então eu vou buscar agora essa diversidade de dons e de ministério. Eu vou buscar, e aquilo que o Espírito de Deus quiser me dar, eu vou pegar, para que eu possa viver cada vez melhor na presença de Deus, para que eu possa agradar cada vez mais o meu Deus. Eu não vou parar, de dia e de noite eu vou continuar. Eu sei que a coluna de nuvem está lá, eu sei que a coluna de fogo está lá, eu não vou parar. Amém, Jesus? Agora, quando a gente fala, não, Ele é o meu Senhor, mas a gente só pensa nas coisas do mundo, e deixa as coisas do mundo conduzir as nossas ações. Então eu digo que Ele é Senhor, mas Ele não é. E de repente os ídolos mudos, que ninguém ouve, né? Mas está lá. Você sabe que tem coisa na vida do crente, que ninguém vê, que ninguém ouve,
que ninguém consegue perceber, mas está lá. É um ídolo mudo que ainda está no coração daquela pessoa. A igreja há 30 anos, 40 anos, não sei quantos anos na igreja. Dentro da igreja é respeitado, porque é um membro que nunca saiu da igreja. Ninguém vê aquela pessoa em coisas erradas, pelo menos próximo à igreja, dentro da igreja. Mas ainda existe dentro da pessoa um espírito mudo, um ídolo mudo. Ninguém vê, ninguém ouve, é um ídolo mudo, mas está lá escondido, irmãos, que não deixa a pessoa caminhar com Cristo, entendeu? E Deus está falando, você tem que continuar caminhando, seja de dia, seja de noite, não importa se está diante do deserto, continue caminhando. Mas esses ídolos mudos que ainda ficam dentro de alguns crentes, prendem a pessoa e impedem que a pessoa continue caminhando. Deu para entender isso? Eu não quero terminar antes de você entender isso, porque se você tem algum espírito mudo na sua vida ainda, você precisa tirar isso. Se tem ainda algum ídolo mudo na sua vida, você precisa tirar isso. Pastor, tem. Quando eu vejo, eu estou fazendo. Quando eu vejo, eu estou lá. Quando eu vejo, eu estou lá dentro. Quando eu vejo, eu estou com aquela pessoa. Quando eu vejo, eu estou fazendo isso. Então você tem o ídolo mudo. Ninguém ouve, mas está lá. Ninguém vê, mas está lá. Ninguém enxerga, mas está lá dentro, de vez em quando te toma de uma tal maneira que você não consegue dizer não. Entendeu por que a gente não pode parar? Entendeu porque ele tem coluna de nuvem, coluna de fogo, para você continuar caminhando o tempo todo? Se parar, o diabo te pega. Quem para, morre. Quem para, morre. Quem para, perde tudo. Quem para, eu vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, mas vou usar. Quem para, cai em desgraça. Pode ser pregador, pode ser missionário, pode ser membro da igreja, pode ser obreiro da casa do Senhor. Parou, cai. Parou, cai. Pode ser o homem mais usado, a mulher mais usada por Deus, que já foi usado no mundo todo, já arrastou multidões, não importa, parou, cai, parou, morre. A gente tem na história, né? Gente que arrastou multidões e que acabaram mal. Na Bíblia Sagrada a gente tem um apóstolo que acabou mal, acabou em suicídio, um apóstolo, parou, morre. Deus não quer você parado. Amém, Jesus? Deus quer que você vença todos os ídolos mudos que ainda existem, e se existir dentro de você, Ele quer que você tire todos eles, e você vai tirar buscando os dons e os ministérios que são diversos, e Ele tem sempre um para cada um, pelo menos em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Eu vou falar sobre 2 só hoje. Versículo 5 diz: e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for. Bom, então vamos lá, antes da gente fechar. Tudo que o verdadeiro guia quer fazer na sua vida, se ele é o seu verdadeiro guia, né? É para o que é útil. Deus não vai te dar nenhum dom para coisas inúteis. Então para de ver a imagem de Jesus numa folha de árvore. Que coisa inútil, irmão. É o que? Você vai pegar aquela folha com a imagem de Jesus, aquele cabelão lourão e aqueles olhos azulão, e vai pegar essa folha e vai fazer um chá e vai ficar curado? Que coisa inútil, irmão. Para de crendice, para de religiosidade. Deixa a religiosidade para os religiosos. Você tem que viver na palavra. Tem gente na igreja que ainda está com essas coisas, irmãos, essas superstições, essas crendices, sabe, fica vendo chifre em cabeça de cavalo. Para, irmão. Para de olhar para as estrelas. Você vai ficar maluco olhando para as estrelas, irmãos. Deixa as estrelas lá. Deus fez tudo isso muito lindo, muito perfeito.
Mas o exército dos céus não pode conduzir sua vida, não. É o que a Bíblia fala. Você tem que ter um verdadeiro guia, que vai te guiar em toda a verdade, que vai te guiar pela palavra. É só você não parar. Não pare. Aí ele vai falar aqui, ó, no versículo 8. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito é dado também a palavra da instrução e ensinamento. Você vê que isso faz parte, é prerrogativa do Espírito Santo, te instruir, te ensinar, como disse o salmista lá atrás, no Salmo 32. Amém, Jesus? Se você tiver muito contato com o Espírito de Deus, tiver essa preocupação, hoje o pastor vai buscar o Espírito Santo, eu não vou faltar de jeito nenhum. Não, falta outra reunião lá que ele vai fazer, mas essa aí eu não posso faltar. É uma das reuniões mais negligenciadas pelo cristão. E às vezes até nós, pastores, estamos negligenciando a reunião que ele deveria separar só para buscar o Espírito Santo. E isso é uma negligência que vai fazer muita falta e que vai trazer grandes danos. Nós temos que ter reuniões sim, para adorar, para buscar a Deus, para aprender na palavra e orar, e buscar a presença do Senhor. Porque Ele é que vai dar, Ele que vai nos permitir conhecer e vai nos instruir cada vez mais. Ele vai nos dar a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. Você vai ser instruído para ser um bom cristão, um bom marido, um bom esposo, um bom patrão, um bom empregado, um bom mecânico, um bom pintor, um bom artista, um bom jogador de futebol, um bom advogado, uma boa médica, um bom médico. É Ele que vai te instruir. É lógico que você vai receber instrução da terra, do homem, é lógico, isso é normal, mas é Ele que vai guiar você. Ele precisa fazer isso, Ele quer fazer isso, e Ele quer te dar essa palavra da sabedoria e essa palavra da ciência, instrução e ensinamento. Ele te abençoa aqui na terra, te guia aqui na terra, e uma hora Ele te leva para o céu, e lá Ele vai te dar a glória. Acabou o sofrimento. Mas eu não posso parar aqui. Lucas capítulo 6, e agora realmente eu vou fechar. Tem vários dons, você viu, né? Vários ministérios e várias operações. Eu não falei de nada disso, eu só falei da palavra de ensinamento, da palavra de sabedoria, da palavra da ciência, porque eu quero que você guarde que Deus quer instruir você. Se você quer ser uma mãe igual a sua mãe foi, você pode até ser. Quer ser um pai igual o seu pai foi, pode até ser. Mas eu tenho certeza que tem muitas coisas que o seu pai foi, que não é para você ser. E tenho certeza que tem muitas coisas que a sua mãe foi, que não é para você ser. Então começa a buscar a orientação no verdadeiro guia, para que você seja um pai melhor do que o seu foi, mesmo que o seu tenha sido um bom pai. O meu foi um bom pai, mas alguns defeitos que ele cometeu, eu até cheguei a cometer antes de conhecer Jesus. Depois que eu conheci Jesus, acabou. Por quê? Porque Jesus começou a ser o meu instrutor e o meu verdadeiro guia. Então acabou. Amém, Jesus? A gente precisa ter um cuidado com quem tem dado para a gente sabedoria e ciência. Quem é que tem dado? É o nosso guia que tem dado? Ou a gente está buscando isso de qualquer pessoa? Talvez até nos costumes antepassados da nossa família. E aí você continua sendo uma pessoa igual. Igualzinha a avó foi, o pai foi, o vô foi, a mãe tem, igualzinha. Está na hora de você parar para pensar. Se o que eles foram e o que eles fizeram está de acordo com a palavra de Deus. Mas deu certo, pastor? Deu. Beleza. Ótimo que deu certo para você. Ótimo. Está dentro da palavra? A pergunta é essa. Não, não está dentro da palavra. Então você pode parar de fazer isso. Pode procurar de Deus a sabedoria. Amém, Jesus? E a ciência. É isso que você tem que pensar. Mas vamos lá. Lucas capítulo 6, para a gente poder entrar em oração. Vamos buscar o Espírito de Deus. Lucas capítulo 6, versos 46.
E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu? Olha o que Jesus está falando para aqueles religiosos, e é para mim e para você. Por que você me chama Senhor, Senhor, se eu não sou o seu guia? Se eu quero que você venha caminhar, mas você não caminha. Eu quero que você ore e você não ora. Que você medite na minha palavra, você não medita. Eu mando você sair daquele site e você não sai. Eu mando você parar com essa conversa fiada na internet, você não para. Eu mando você parar de falar essas palavras torpes, você continua sendo... Já falei ontem, eu não duvido nada. Na verdade, eu sou capaz de garantir que muita gente que frequenta a igreja, que já é até batizado nas águas, xingou e bebeu pela paixão de um time de futebol. Olha que idiotice. Você traiu Jesus Cristo, errou com Jesus Cristo, errou com a sua fé por causa de um clube de futebol. Você está doido, irmão. Você está doido. Você está doido. E eu garanto que isso aconteceu. Eu sou capaz de garantir que isso aconteceu. Aqui não, porque aqui só tem crente. Não, aqui com vocês não aconteceu isso não. Eu estou falando de outras igrejas, entendeu? Outras igrejas. Aqui, ó. Atolho. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que você me chama Senhor, Senhor, se você não recebe minha orientação, minha instrução? Eu dou e você não quer. Eu coloco a nuvem durante o dia, você bota a perna para o ar. De noite eu coloco a coluna de fogo, você não quer caminhar. Você está parado, não ora mais, não busca mais, não me obedece mais. Você só faz o que você quer. Como é que eu vou te guardar desse jeito? Como é que eu vou te abençoar desse jeito? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aí olha o 47 e o 48 para a gente encerrar. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Essa pessoa é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto e a corrente naquela casa, e não a pôde. Então, quem diz Senhor, Senhor, e faz o que Deus manda, não pode ser abalado. Oh, que coisa linda, irmão. Ele fala, não pode ser abalado, porque estava fundado aonde? Rocha, irmão. É dia, vai caminhar, é noite, vai caminhar. Quem para, morre. Edifica a sua vida na rocha. As tentações vieram, pastor, veio para você, veio para mim, veio para qualquer um, veio para quem está do seu lado também. Não começa a se dar desculpa porque as tentações são grandes, não, porque todo mundo sofre tentação. Isso é conversa fiada, irmão. O diabo está com conversa fiada no seu ouvido, irmão. Ele está querendo abalar você, sua família, suas finanças, sua cabeça, seu casamento, seu namoro, seu noivado. Ele quer te abalar. Se você não estiver firme na rocha, ele vai te abalar. Quem para não fica firme na rocha. Por isso que Deus falou, vocês estão diante do deserto, eu vou colocar essa coluna de nuvem, vai. A noite chegou, a gente pode descansar? Não, vou colocar a coluna de fogo. Não para. É nuvem de dia, é fogo de noite, eu estou cuidando de vocês. Não para. Pode continuar. Eu vou guardar você no caminho, mas não para. Só parava quando Deus mandou parar. Deus mandava parar, eles paravam. A hora levanta todo mundo, vai embora. E ele cuidava em todo o tempo. Você entendeu o que Jesus falou aqui? Senhor, Senhor, eu te amo, eu estou aqui, Senhor. E Deus está olhando lá de cima assim e falou, mas que é isso? Deus de braços cruzados lá em cima, olhando aqui para baixo. Lembra que ele guia a gente pelos olhos?
Salmo 32, falamos ou não falamos? Ele guia a gente pelos seus próprios olhos. Então ele está lá, olhando para a gente. Senhor, Senhor, sério? Você acha que eu não estou vendo o que você anda fazendo? Ô mulher, está de brincadeira comigo? Senhor, 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 vai bater e vai abalar. Irmãos, o vento forte vem, a tempestade vem, a onda forte vem para mim, vem para você, vem para qualquer um. O problema é, está na rocha? Ou está cheio de ídolos mudos dentro de você? Ninguém ouve, mas está lá. Cheio de ídolos cegos dentro de você, que ninguém vê, mas está lá. Aí vem um vento, e eu vou te falar a verdade, irmão, às vezes nem é um vento forte, é só uma brisa que passa. Já é o bastante para a pessoa ficar irritada, já é o bastante para a pessoa perder a bênção, já é o bastante para destruir a vida da pessoa. Não é nem uma tempestade. Quantas vezes eu, como pregador, a pessoa vem, pastor, meu Deus do céu, meu mundo está acabando, pastor. Aí você vai lá ver, foi uma blusa que rasgou. É só comprar outra. Uma coisa boba, irmão, boba, para resolver fácil. E a pessoa fala tempestade no copo d'água, ele cria uma confusão tremenda, não está firmado na rocha. E vive chamando Jesus de Senhor, 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 e não é Senhor dela. A pessoa está parada. Deus tem dons, Deus tem ministérios, e Deus tem operação de maravilhas, exatamente para firmar você na rocha. E o Espírito de Deus quer liberar isso para a gente. Busque o Espírito de Deus. Vamos falar com Ele em nome de Jesus. E vamos ser sinceros, irmãos. Não importa se você está diante do deserto.